Olá pessoal, nós chegamos hoje no dia de número 38 e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o que é estar acordado, né? Acordado nesse sentido de entender a realidade assim como é e não como eu gostaria que fosse. Então, quando eu estou no caminho do amor, né, como nós temos dito aí, temos aprendido, estar acordado significa eu assumir a minha mortalidade. Ou seja, eu entender que a vida não é para sempre, que um dia eu vou morrer e que esse dia não é tão longe assim, né? Então, eu gostaria de exemplificar isso com esse lápis, né? Então, imagina que o dia que a gente nasce, nós estamos assim. Nós somos um lápis inteirinho, né? E eu assumir a minha mortalidade é saber que todos os dias da minha vida eu estou gastando um pouquinho, né? Conforme eu vou escrevendo a história da vida, eu vou gastando a ponta desse lápis. E dia após dia, eu vou tendo que apontar esse lápis para que a ponta fique fininha de novo para que eu possa continuar escrevendo. E com isso, o lápis vai diminuindo até a hora em que eu não tenho mais lápis aqui, acabou. E assim é a vida, né? Os problemas, o que nós, né, alguns, os que estão dormindo chamam problemas, mas os acordados chamam oportunidade de crescimento, ah, é o momento onde a gente aponta, né? É o momento onde a gente reconhece que precisa ajustar as prioridades, que precisa ver as coisas novamente e alinhar, né, e ajustar as veredas. Por isso a gente aponta. A gente precisa afinar novamente. E a gente continua escrevendo a história da vida. Até que chega um momento onde a gente vai percebendo que aquilo vai diminuindo e a nossa vida vai encurtando. Por isso, aquele que perde o seu tempo escrevendo, né, gastando a ponta, vamos dizer assim, né, com distrações, com aquilo que não vale a pena, ele está perdendo a noção de que o lápis está diminuindo e que vai chegar uma hora que não tem mais lápis para apontar. E, e essa é uma das características de quem está acordado. Entender que nessa dinâmica da vida, nós temos várias, vamos dizer assim, nós temos várias bolas, né? Que nós estamos ali como aquele malabarista, né? Jogando. Só que algumas dessas bolas, elas são de borracha, né? E algumas bolas de borracha nós podemos dizer que, por exemplo, é o dinheiro, que ele pode cair e ele sobe de novo. Então, uma hora você não tem muito, então ele cai e daqui a pouco ele sobe de novo e você tem de novo. Outra é o trabalho, né? Então, um dia você está muito bem sucedido, você tem um trabalho excelente, tal, tal. Então, aí tem hora que cai um pouquinho, aí daqui a pouco ele sobe de novo, você tem de novo, tá, 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 tá. Só que tem algumas bolas que são de vidro e que se você deixar cair, ela quebra, né? E essas bolas de vidro nós podemos chamar de família, filhos, saúde, tempo. Que essas bolas de vidro, por mais que você colhe, por mais que você relacionamentos, né? Por mais que você colhe, ela nunca mais vai voltar a ser o que era. Então, que essas bolas de vidro você não tem tanta facilidade para ficar jogando. Então, quem está acordado tem essas consciências de que, primeiro, na hora de fazer o malabarismo, você não bota em jogo bolas de vidro. Você só coloca em jogo bolas que são de borracha. Depois, que a vida nada mais é do que esse lápis. E que quando eu uso os momentos de apontar o lápis como algo que está me refinando para que a minha grafia fique mais requintada, melhor, fique com mais maestria, fique melhor, eu estou acrescendo ou acrescentando não só na minha vida, mas de todos aqueles que estão ao meu redor. E que a minha vida, então, vai ter um perfume maior.
né, eu vou deixar um perfume maior. Porque é como diz, né, aquele provérbio, eu acredito que é um provérbio chinês, que diz que é impossível você dar flores para alguém sem ficar com o perfume delas nas suas mãos. E, e eu tenho que entender que assim como esse lápis, conforme eu vou usando ele para escrever, né, se eu souber escolher bem aquilo que eu estou escrevendo, as marcas que eu estou deixando, eu vou precisar menos, muitas vezes, de apontar, porque, na verdade, as minhas debilidades, elas existem exatamente para que eu seja melhor, eu seja mais afinado, eu seja mais trabalhado, porque se elas não existissem, não teria razão de eu estar aqui. Então, eu entrar em paz com as minhas debilidades nada mais é do que eu acolher esse momento de refinar, né, sabendo que os meus maiores, melhores tesouros estão dentro do meu coração e eu preciso, né, entrar em contato comigo mesmo, com esse coração, né, para que eu encontre esses tesouros, eu encontre essas sementes que Deus colocou lá, para que elas consigam ter terra fértil para poder frutificar e dar muitos frutos. E eu tenho que entender também que dentro dessa, muitas vezes, essa correria que a minha vida e que a sua se tornou diante dessa sociedade em que vivemos, estar acordado é eu saber que existem algumas bolas desse malabarismo da vida que não podem ser colocadas nesse jogo, porque elas podem quebrar. Então elas têm que ser prioridades, né? Então é importante entender que quem está acordado tem prioridades certas, né? E entende, tem plena certeza, né? Plena convicção, plena ciência de que a vida é curta demais para ser adepto das distrações da vida, para ser adepto dos momentos de, vamos dizer assim, brincadeiras que não vão te levar a lugar nenhum e muito pelo contrário, vão te levar a gastar, né, o teu lápis sem nenhum fim produtivo. E quem está acordado também entende que para que eu seja uma nova pessoa, tudo começa na causa para que o efeito seja outro. Então eu começo por pensar diferente, sentir diferente, para agir diferente. Só assim os resultados serão diferentes. Então o desafio de hoje é, primeiro, entender, será que eu tenho gasto o meu lápis da vida com coisas fúteis, com distrações, com coisas que não estão agregando nada, nem a mim, nem ao próximo? Segundo, será que eu estou colocando as bolas que quebram dentro desse malabarismo do meu dia a dia e realmente perdendo, né, o sentido de existir? E terceiro, quanto tempo eu tenho parado tudo, né, para ouvir um pouco aquela voz que fala dentro do meu coração para me dizer o que realmente, né, quais são realmente os meus maiores tesouros que eu tenho aqui dentro e que eu posso compartilhar, né, não somente com o mundo como um bem comum e que me tira dessa hipnose maciça que o mundo hoje vive pelo medo de ser quem é. Então que você pense e reflita sobre isso e escreva aí no seu diário de desenvolvimento pessoal e compartilhe comigo, compartilhe conosco, porque é sempre muito bom saber como que você tem lidado com esse seu despertar. Muito obrigado por você estar aí, é muito bom estar com você e que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.